Tarde a todos. Meu nome é Pedro Gimenez, sou formado pela Universidade Federal de São Carlos e vou apresentar hoje o trabalho Agentes etiológicos de faringotonsilites agudas e a resistência desses agentes, principalmente o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, aos antimicrobianos nos pacientes adultos de São Carlos, na cidade do interior de São Paulo. Bom, para começar, eu vou falar sobre os agentes etiológicos dessas faringites em pacientes adultos, né? A gente tem, quanto às etiologias bacterianas, um número muito grande, né? Então, a principal etiologia seria o Strepto beta-hemolítico do grupo A, com uma frequência que gira em torno de 10% a 30%, isso com trabalhos como referência do Centro, né? Criador dos critérios de Centro, e a gente tem outras bactérias também responsáveis. A gente tem Fusobacterium necrophum, que aparece ali embaixo na tabela, como 10% a 21%, que é um patógeno em que não tem ainda um consenso sobre a possibilidade desse patógeno realmente ser causador de faringotonsilites ou se a presença dele facilita ou até pode ser causa de faringotonsilites crônicas, tá? Como etiologias virais, a gente tem os vírus respiratórios como um todo, então a gente tem coronavírus, influenza, parainfluenza, isso dando um geral sobre as etiologias, tá? Aí falando um pouco sobre o diagnóstico e sobre os critérios de Centro modificados por McIsaac, a gente percebe que são 4 critérios, né, em que a gente pontua com relação à apresentação clínica do paciente. Então, a gente tem a temperatura maior que 38 graus, a ausência de tosse, os linfonodos cervicais anteriores e características das tonsilas, como hipertrofia e a presença de exudato, e a idade, né, que foi o critério acrescentado pelo trabalho do McIsaac, que complementam esse score, tá? A gente tem uma sensibilidade, né, e um risco de Strepto beta-hemolítico do grupo A, que ainda não é suficiente para fazer um diagnóstico só pela clínica, né? Então, a gente chega no máximo 50% de especificidade nesse critério. Com relação ao quadro clínico, né, então a gente tem todos esses critérios que podem aparecer aí, que pontuam no critério de Centro, mas a gente pode ter muitos outros critérios. Então, febre não tão alta, ou a gente pode apresentar o aumento das tonsilas sem o exudato, a gente pode ter petequias na região das tonsilas, linfonodos dolorosos ou não, e varia bastante, né? Sintomas sistêmicos, então artralgia e mialgia como um todo. O diagnóstico da faringotonsilite por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, então a gente tem os critérios clínicos que têm baixa especificidade, que foram os apresentados antes, e os critérios laboratoriais que confirmam o diagnóstico, confirmando a presença da bactéria. A gente tem a indicação pela Sociedade de Otorrinolaringologia de realizar o teste rápido antigênico, né? Então, a gente faz um swab da orofaringe do paciente, das tonsilas, e a gente realiza o teste rápido com essa amostra, identificando o antígeno do agente. A gente também pode fazer a cultura em agar-sangue ou fazer uma reação em cadeia de polimerase, tá? Falando, então, sobre o nosso estudo, os principais objetivos do estudo foram identificar os micro-organismos responsáveis por essas infecções, que são infecções comuns, e também avaliar o perfil de resistência, tá? Sobre o nosso fluxograma de inclusão dos pacientes, a gente tinha, então, num pronto-socorro da Santa Casa de São Carlos, uma triagem inicial, então, pacientes com sintomas de faringotonsilite aguda eram encaminhados para o consultório em que estávamos atendendo e esperando esses pacientes, eles assinavam um termo de consentimento livre e esclarecido, a gente checava os critérios de inclusão, que tinham como inclusão febre, a presença de exudato e a presença de aumento das tonsilas, e os critérios de exclusão que se baseavam na gravidade da infecção. Então, pacientes em que precisavam de um início de antibiótico terapia com maior gravidade, né? Então, pacientes muito graves, a gente excluía do estudo para poder iniciar a antibiótico terapia mais rápido possível. E outros critérios de exclusão seria o uso de antibiótico recente, tá? Depois disso, a gente colhia as amostras para fazer os testes de identificação das etiologias, então, teste rápido, uma coleta de swab para fazer a cultura, e coletas que foram armazenadas para fazer o PCR para os vírus, né? Então, vírus respiratórios, e o PCR para o Fusobacterium. Inicialmente, a gente fazia entrevista com o paciente, então uma anamnese, exame físico, documentávamos a orofaringe do paciente, então tirávamos uma foto, e para o diagnóstico etiológico, o exame inicial era o teste rápido.
Então, a gente realizava o teste rápido. Se o teste rápido era positivo, mas a cultura em agar-sangue era negativa para o estrépito beta-hemolítico, a gente realizava o PCR para o estrépito beta-hemolítico do grupo A. Tá? A gente também tinha a bacterioscopia para identificar inicialmente se era um gram positivo, se era um gram negativo, o PCR para o fusobacterium e o PCR para os vírus. Alguns pacientes, a gente percebia um quadro clínico muito sugestivo de herpes vírus, ou um quadro que sugeria infecção por Epstein-Barr, então a gente acabou coletando as sorologias nesses casos também. Bom, sobre os resultados, o nosso período de coleta foi de 20 de maio de 2019 e a 29 de janeiro de 2020, e aí a gente percebe que muito próximo ao início da pandemia, né, de Covid-19, que atrapalhou um pouco o nosso trabalho. Foram inclusos 47 pacientes, 53,2% deles eram do sexo masculino e a nossa idade média foi de 23,6 anos. As principais etiologias, então, contrapondo o que a gente geralmente lê nos trabalhos que mostravam as etiologias, a gente viu um maior número de bactérias do que de vírus, mas a gente tem que considerar que em alguns resultados a gente ainda não tem disponível PCR para alguns vírus muito comuns, tipo influenza A e rinovírus. Então, isso acaba atrapalhando um pouco essa interpretação. Então, tivemos 42% de bactérias, vírus 14,9% e bactérias e vírus tivemos 10,6%. Essa, então, é a tabela dos nossos resultados. A gente percebe uma prevalência, uma frequência muito grande do estrépito beta-hemolítico do grupo A, apesar de se tratar de uma população adulta, né, em que temos uma redução, segundo os trabalhos que a gente pesquisa como referência, um aumento ainda persistente da frequência em pacientes adultos. A gente observa a presença de Fusobacterium em 10% desses pacientes. Desses 10%, então foram 5, dos 5, pelo menos 2 pacientes tinham algum outro agente etiológico presente também, então PCR positivo num dos casos para o estrépito beta-hemolítico do grupo A e, em um outro caso, uma infecção por Epstein-Barr. Com relação aos vírus, a gente teve um número bastante aumentado de herpes vírus simples, né? Então tivemos 17% de frequência para esses pacientes. E a gente ainda não testou aqueles vírus que eu mostrei no slide anterior. Com relação, então, ao padrão de resistência, que a gente percebeu na principal etiologia bacteriana, que é o estrépito beta-hemolítico do grupo A, a gente percebeu uma resistência muito importante aos macrolídeos. Então, a gente tem aí, de 10 amostras, a gente tem 6 resistentes, e preservando a sensibilidade à penicilina, que é o tratamento padrão ouro para esses casos. Com relação, então, à importância da infecção pelo estrépito beta-hemolítico do grupo A e a resistência aos macrolídeos, a gente percebe que é, então, uma infecção que pode causar muitas complicações supurativas e não supurativas. Dentre elas, a gente tem aí a febre reumática, a glomerulonefrite pós-estreptocócica, e a gente percebe que a gente tem essa esperada incidência, né, menor nos pacientes adultos, mas no estudo a gente percebeu 25%. Com relação à resistência, então, mantendo a sensibilidade a penicilinas, que é o esperado para essa bactéria, e uma resistência maior que 40% aos macrolídeos, que nos contraindicaria o uso empírico para tratar essa infecção. Quanto ao Fusobacterium necrophorum, né, a gente viu que tem essa dúvida do papel patogênico dessa bactéria, e a gente percebe essa coinfecção. Então, em 2/5 dos nossos pacientes, a gente teve coinfecção com outros agentes etiológicos, interpretando aí que talvez tenha uma facilitação da infecção pelo Fusobacterium. Pensando nos mecanismos de resistência, a gente percebe que a gente tem principalmente bombas de efluxo e a mutação dos locais de ação dos antibióticos, que seriam os ribossomos, que são os mecanismos responsáveis pela resistência dessas bactérias. A gente percebe, então, que a gente tem os dois principais, as bombas de efluxo, que são o item 3, que são carregados pelos genes MFE, o fenótipo M, dos estrépito beta-hemolítico do grupo A, e o gene ERM, que é responsável pela alteração dos ribossomos. Tá? Essas alterações, elas são induzidas, então a gente tem um aumento da resistência conforme a exposição antimicrobiana. E a gente trouxe uma tabela, né, com a relação de trabalhos anteriores demonstrando a resistência aos macrolídeos dessa mesma bactéria. A gente percebe, então, que em anos posteriores, né, de 1998 a 99, a gente tem trabalhos da Argentina mostrando 6,6% de resistência.
Na Grécia, uma resistência de 22,8, numa temporalidade parecida. E o mais próximo que a gente tem em trabalhos do Brasil aqui, variando de 0,8 a 5,5, e de 2008 a 2012, uma taxa de resistência de 14,3%. Muito obrigado.